Deus, eu vou, em honra ao Senhor, você vai ficar de pé. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Vamos ler todos? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Senhor, aplica a tua palavra nessa noite ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, para que possamos viver uma vida da qual o Senhor de fato é honrado na nossa caminhada. Aleluia. Bendito seja o teu nome, amado Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Eu posso dizer um título para essa mensagem que se chama Decidindo honrar a Deus com todos os seus bens, e aí inclui a sua própria vida. Quando nós estamos falando desse texto e muitos outros que eu vou citar, estamos falando em provisão e não em enriquecimento. Eu estou falando de provisão, mas não necessariamente enriquecimento, onde você vai ter, depois desse texto aqui, você vai ter posses e etc. Não há nenhum problema se assim existir. Mas a verdade mesmo, esse texto é que você venha aprender a honrar ao Senhor com os seus bens, com a sua vida, com a sua caminhada, e nisso, por causa dessa honra, Deus vai lhe dar a provisão. Ele vai prover a sua vida, os seus celeiros, Ele vai lhe livrar do mal, Ele vai guardar você, e Ele vai lhe dar estabilidade de fé e paz. Num tempo, por mais conturbado que esteja, você foi levantado para viver uma vida de provisionamento do Senhor, a partir do momento que você honra ao Senhor. Por isso que fique bem atento. Se você tiver uma caneta, papel, escreva, anote, às vezes em pequenos cantos aí da Bíblia, sublinhe versículos, porque, queridos, eu estou pregando um texto da palavra, e a palavra de Deus é a verdade, e sendo a verdade, eu creio piamente nela. Em todas as letras que estão na palavra de Deus, eu creio do Gênesis até o último ponto do Apocalipse, creio como palavra de Deus. E por isso você precisa crer também. Qualquer sinal de dúvida que você tenha a respeito da palavra de Deus é o suficiente para você não honrar o Senhor como deveria honrá-lo. Então quando a gente fala nos dias de hoje, a igreja, ela sofre muito, porque quando alguém fala sobre dinheiro, há uma chacota, uma gozação, e tem pessoas que nunca mais nem pisam na igreja se a palavra dinheiro é citada. Aliás, se alguém vê alguém colocando uma oferta no dízimo, ele não aparece mais na igreja, porque é uma coisa que eu vou trabalhar isso na palavra de Deus, de forma que nós possamos entender por que isso acontece. Então, nesses tempos dessas chacotas, até mesmo muitos líderes, eles nunca mais falaram sobre toda essa engenhosidade do que é bens, do que são propriedades, do que é honrar ao Senhor, do que é dinheiro. Isso foi uma coisa que alguns se afastaram, enquanto outros acordaram e falaram. Uns inclusive falaram demais, ou falam demais. Mas a pergunta é, o que é que a palavra de Deus tem a falar no nosso caminho sobre honrar a Deus? Se existem cerca de mais de 2.000 versículos a respeito de propriedades, de cuidar das coisas, de bens, e a respeito de como você manusear e viver financeiramente com dinheiro, por que é que nós iremos negligenciar isso? Se as parábolas de Jesus, a parábola da semeadura, a parábola dos talentos, ele estava ensinando pedagogicamente como as pessoas deveriam se portar nesse mundo e se dar bem, olhando para Deus e honrando o nome do Senhor e vendo a vida para glorificar o nome dele. O que aconteceu? As pessoas se perderam. As pessoas começaram a olhar dinheiro como um Deus, ou como um Senhor. As pessoas começaram a se endividar,
E essa cada vez mais endividado, não as pessoas, mas as nações, os países, grande parte das nações no mundo são nações endividadas. Você tem meia dúzia de nações que controlam o dinheiro do mundo, basicamente. São poucos os países, se formos falar na América Latina, um ou outro está um pouquinho melhor, mas são todos países endividados, de uma cultura escravocrata da grana, do dinheiro, da administração. Mas essa cultura, ela está dentro dos lares, ela está dentro da casa daqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que se inclinam a Deus, que procuram ser fiéis ao Senhor, também estão envolvidos nessa mesma cultura, que é uma cultura da escravidão, onde o Deus Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do poder domina, e as pessoas são escravas. Como são escravas do cartão de crédito, do cheque especial, da conta que não tem mais limite, não tem fundo, onde já o seu nome está absolutamente arranhado. 40% dos brasileiros, e em algumas situações chegam a 60%, já estão nessa situação. Por isso, quando a gente fala sobre honrar ao Senhor, eu quero falar de uma situação além do dinheiro. Eu quero imaginar o que o Senhor tem a me dizer, onde o povo de Deus e aqueles que visitam nessa noite possam trabalhar melhor e sair da escravidão, olhando para o Senhor e decidindo honrar o nome dele. Aliás, as letras que nós louvamos o Senhor essa noite, todas elas canalizavam para isso. Amém. Não sei se você percebeu, não combinei nada com Laísa, não é? Mas quando nós cantamos glória e honra a ti, todo domínio a ti. E eu comecei a pensar, se glória e honra é ao Senhor e todo domínio pertence ao Senhor, como então eu estou vivendo? Será que eu estou dando toda a glória e toda a honra ao Senhor? E qual o princípio da honra? E qual o princípio da glória? Então, queridos, pensando nessa caminhada, nós poderíamos pensar, quando fala-se em dinheiro, em contribuição, se é uma coisa que o Senhor não está interessado, é o quanto você contribui, mas quer saber se o que você está fazendo honra o nome dele. Se o que você está fazendo é a forma como você movimenta os seus bens, como movimenta o seu dinheiro, qual o propósito. Aliás, tudo que você faz na vida, o que o Senhor olha para você é qual o propósito. Com que propósito? Se a honra do que você está fazendo, o que é que motiva o seu coração a fazer as coisas, a tomar uma atitude, a comprar uma propriedade, a trazer um dízimo na igreja, a trazer uma oferta, a ajudar alguém? O que motiva o seu coração? Qual o propósito? Onde é que está a sua alma? O que você entende de adoração ao Senhor? Então, em todas as situações, a razão principal de chegar e colocar dinheiro aqui nessa urna não é a manutenção do templo. A razão número 1, princípio, a razão principal é honrar ao Senhor. É honrar a Deus. E o princípio, na verdade, não é dinheiro. O princípio é honra. O princípio da sua vida não é fazer ou adquirir qualquer coisa. É saber se aquilo honra ao Senhor. Se tudo que você tem, se tudo que você administra, e se tudo que você faz, e tudo que você investe, e tudo que você pensa em comprar, se aquilo traz honra a Deus. Esse é o princípio, e o princípio é a honra. Por isso, o versículo 9 diz assim: honra ao Senhor. E está bem grande o Senhor aí, está todo maiúsculo. Honra ao Senhor. Então, o princípio é honra, e o Senhor aceita. Eu vejo lá em Gênesis capítulo 4, tem uma história real, em que Caim e Abel, eles saem para trabalhar, e depois de um tempo eles têm um desentendimento. Acontece que Caim e Abel, antes disso, eles trazem oferta a Deus. Tanto Caim quanto Abel, um traz das primícias do rebanho, é o Abel, e o Caim traz as coisas do campo. Eu já me questionei muito, por quê? Qual a diferença entre ser cordeiro? Não, é porque tem sangue, então é um sacrifício. Já ouvi muito isso. Outra que eram coisas do campo. Não tem nada com isso.
questão não estava se era um animal que foi imolado ou se foram frutos de frutas, de árvores. Não é, a questão não está nisso. O princípio está na questão da honra. A Bíblia diz que no final de uns tempos, Caim trouxe a oferta para Deus, enquanto Abel, ele pegou as primícias do rebanho e deu a Deus. Entenderam? Um era as primícias e o outro era no final dos tempos. Era o que depois passou. Não foi logo no primeiro tempo. No final de uns tempos, ele trouxe aquilo. Então ele vem e traz para Deus. A Bíblia diz que o Senhor não aceitou nem o ofertante e nem a oferta. Em outras palavras, em primeiro lugar, para honrar a Deus na sua vida e na sua caminhada, antes de tudo, o Senhor quer saber a vida do ofertante, a vida daquele que diz que quer honrar. Se há uma coisa que Deus não fica impressionado, é com a quantidade de coisa que você dá para Ele, se aquilo não tem princípio de honra. Ele não está. Aliás, ele fala que ele até rejeita. Então o Senhor, Ele quer, e Ele olha para mim e para você, que quem deverá oferecer uma oferta de sacrifício vivo, quem é? Meu coração. É o seu louvor. É a sua vida. Por onde você caminha, você deverá resolver tomar uma tal posição que você é um louvor ambulante ao Senhor por onde passar. Você é um princípio que tem dentro de você que fala assim: honrarei a Deus onde eu estiver, com a minha vida. Você é o ofertante. Acontece que o ofertante se torna a oferta. Se torna a oferta. Então Caim e Abel, eles se apresentam a Deus e o Senhor recebe de um o ofertante e a oferta, enquanto o outro rejeita o ofertante e a oferta. Muitas vezes eu já andei enganado. Eu já até pensei em barganhar com Deus. Eu já tive, é porque é difícil dizer isso, até porque as igrejas não tratam muito desse assunto. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele está sempre olhando a minha maneira de como age. Quer ver um assunto? Lá em Marcos 12, a partir do versículo 41, diz que Jesus estava sentado no templo e as pessoas vinham colocar dinheiro, ofertas no gasofilaço. Ele estava observando a maneira como as pessoas faziam. E muitas pessoas iam. De repente se levanta uma senhora e ela coloca 2 moedinhas, que fala que era um quadrante de moeda. Era o que existia de mais simples. Era uma coisa que não comprava nada. Eu vi uma tradução agora, que se fosse agora, seriam 25 centavos. Se fosse agora, 25 centavos era a oferta. E o Senhor fala assim: olha, ela ofertou mais do que todos. Entenderam bem o princípio da honra? Ela honrou a Deus, não só porque deu tudo, mas é porque o Senhor sabia do coração dela. Então, onde é que está o seu coração? Por onde é que você anda e que de fato você honra o Senhor com as primícias da sua vida, com as primícias do seu tempo, com as primícias dos seus relacionamentos, com as primícias dentro da sua casa? Se você de fato adora o Senhor, deixa eu lhe falar uma coisa. Você honrar o Senhor é algo de louvor a Deus e adoração. Sabia disso? Eu não posso desassociar a forma de que venha você louvar, adorar ao Senhor, honrando Ele com os seus bens, com as suas primícias, com a sua vida. Não tem lugar para que eu venha desassociar do louvor que nós cantamos aqui. Não existe. Ele faz parte integral de um culto por onde quer que você esteja. Você presta um culto a Deus onde quer que você esteja, porque você é propriedade dele, templo do Espírito Santo, morada de Deus, é a igreja do Senhor. Por isso que você, onde está, você é propriedade, portanto deve honrar o nome do Senhor com as primícias da sua vida. Amém. Onde quer que você esteja.
Então, na verdade, você acha que você deixar de adorar a Deus, simplesmente Deus deixa de ser Deus? Não. Se você deixar de honrar a Ele, Ele deixa de ser santo? Se você deixar de honrar, Ele deixa de ser rico? Não. Em outras palavras, é como se Deus não precisasse de ser honrado por mim. Mas então por que Ele exige honra? Porque o Senhor, Ele, o tempo todo, Ele está balizando o nosso coração. Ele quer, na verdade, Ele quer saber do nosso coração, quem é o nosso coração. Isso Ele quer saber. Então o Senhor, eu estava lembrando disso porque o Senhor aparece a Abraão e diz: Abraão, pega teu filho Isaque, teu único filho, teu filho amado, leva ele ao Monte Moriá e sacrifica para mim. Então ele pega o filho e vai sacrificar. Quando chega o momento de degolar o filho, o Senhor disse: não faça tal, porque o Senhor queria provar você. Eu pergunto: o Senhor interessa sangue de bode e de gente para Deus? Nunca. Não. O que interessa é a honra. E o Senhor viu que Abraão honrava o nome dele. Da mesma coisa, as mesmas situações. Interessa o carro que você tem para Deus? Não. Mas a honra que você tem interessa. O emprego que você arranjou, a honra interessa. O dinheiro que você ganhou, a honra interessa. Os bens que você adquiriu, a honra daquilo interessa ao Senhor. A honra, dá a honra ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso interessa ao Senhor. Por isso que quando você lê Malaquias, fala assim: eles me roubam. E eu fiquei muito tempo, eu digo, é um texto muito pesado. Mas na verdade, a questão quando me rouba não é porque está roubando dinheiro. Está roubando a honra do Senhor. Somos ladrões da honra de Deus. E essa é a história que nós aprendemos aqui. Aprender a honrar a Deus. Até porque, na verdade, o Senhor, Ele fala disso. Se Ele não reprova a riqueza. Lá no Salmo 62:10, se você ler, diz assim, lá na parte B: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Tem proibição? Não. Se você está prosperando, não põe o coração. Só isso que o Senhor está dizendo. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Na verdade, queridos, há dois senhores neste mundo disputando a sua vida. Um é o Senhor, Deus, e o outro é a riqueza, é o poder. São dois senhores disputando o meu e o seu coração. O tempo todo ele está disputando, o poder disputando, e agora disputando também o Senhor, o meu coração, porque Ele quer meu coração para me dar vida, mas o poder quer me dar alguma coisa para que eu ponha o coração ali e perca a minha vida eterna. Por isso, quando nos pés dos apóstolos, Ananias e Safira, eles chegam e eles vendem uma propriedade e eles depositam, sei lá, 95%. Já era muito. Alguém fazia, era muita coisa. Então chega para ele e fala assim: vem cá, por que encheu Satanás o teu coração e mentistes ao Espírito Santo? Por que encheu? Então eu fiquei pensando nisso. Puxa, vender uma propriedade, qual é o problema de ficar com alguma coisa? Porque o problema não estava no dinheiro, não era a quantidade, não eram os valores. A questão estava no coração de Ananias e Safira. Eles não honravam o Senhor, porque eles achavam que alguma coisa era deles. Eles podiam falar assim: está aqui 1% e 99% é meu, não tinha problema algum, porque não havia cobrança, ninguém foi atrás deles. Foi uma coisa que eles maquinaram. Puxa vida, vendemos a propriedade, vamos dar aqui 90% e o resto vão ficar calados. Se perguntar, a gente vendeu exatamente pelo preço que deu. Havia uma coisa do diabo, porque é papel do diabo enganar os crentes, enganar as pessoas, enganar a sociedade e colocar um falso pensamento que você e eu temos alguma coisa. E aí nós paramos de honrar o Senhor em muitas coisas. Eu queria que você pensasse em muitas coisas. Nos seus relacionamentos, você honra o Senhor?
lá dentro do seu trabalho, você honra ao Senhor? As primícias são do Senhor? Dentro da sua casa, você honra ao Senhor? Queridos, o Senhor exige honra de mim e de você. Amém? Amém. O Senhor exige honra de mim e de você. O Senhor exige honra de você, mas exige de mim. Exige de Kelly, exige de mim. O Senhor quer ser honrado, irmãos. Aleluia. O Senhor tem sede de ser honrado por nós. Porque Ele sabe que no dia que você honrar Ele, Ele sabe que você de fato declara que você não é seu. Você pertence a Ele. Você tem um dono. Amém. É possível? Então fala para o teu irmão, honra o Senhor com as primícias dos teus bens. Fala para o outro da esquerda também. É bom. Então, honra o Senhor. Na verdade, a avareza é uma idolatria. Que o coração de nenhum de nós seja um coração avarento. Que nenhum de nós venhamos amar as riquezas. Que nós não sejamos idólatras e avarentos, presunçosos e orgulhosos e mentirosos, mas sejamos pessoas que honram ao Senhor, que tenham vontade de estar no Senhor. Pode olhar, queridos, as brigas e as guerras do mundo é por causa de poder, de dinheiro e de ouro. Como eu falei hoje de manhã, ouvindo do pastor, ele disse que o seguinte: o poder do dinheiro, do ouro, para ser o lugar dele, você tem que viajar na cidade santa de Jerusalém, na futura cidade da qual iremos habitar, onde lá as ruas são de ouro. E as ruas sendo de ouro, aleluia. Eu pergunto, o que serve rua de ouro em Jerusalém para você? É para pisar. Pisar no poder. Naquilo que esmagou as nações, lá você vai andar nele, ó. Andar pisando. Glória, aleluia. Mas aqui na terra a gente faz uma doidice, uma loucura. Isso é só João botando lá, nem dava tempo de interpretar, porque está escrevendo aquela visão extraordinária, escreve. E o Senhor está dizendo poder. Só tem uma coisa que me interessa aqui na cidade santa: são meus filhos me glorificando de noite, noite e dia, dizendo aleluia, glória ao que está sentado no alto e sublime trono, ao Cordeiro que foi morto, que ressuscitou e vive para todo sempre. Aleluia, Aleluia. aleluia. É para isso que nós fomos chamados, para honrar ao Senhor, para renovar o nosso louvor, para ter uma vida de cânticos a Ele, de exaltação. Obrigado. Por isso, querido, eu preciso dizer uma coisa a você: riquezas, dinheiro e propriedades são coisas espirituais. Que é isso, pastor? Eu pego, são espirituais. São coisas espirituais. Aquilo que você está manuseando, pegando, vendendo, negociando, fazendo, são coisas espirituais. O poder daquilo ali é um poder que emana um lado espiritual das coisas. Você já pensou nisso? Já se deteve para imaginar nisso? Aquele dinheiro que você está botando no seu bolso, ele é espiritual. Por que isso? Porque na verdade é aquilo que eu falei lá de Ananias, quando o Senhor fala assim, Pedro fala assim: por que o diabo botou isso no teu coração, Ananias? E não era dinheiro, mas veja só, o fruto que produziu no íntimo dele era uma coisa espiritual. E se a Bíblia diz que é idolatria, eu ser avarento, é espiritual. E o que é a pessoa ser avarento? Amar o poder, amar o dinheiro, amar as coisas. E por isso que nós andamos sem honrar ao Senhor. Eu lembro disso, porque Cornélio, ele orava, ele não era um crente, ele orava ao Senhor, ele dava esmolas, mas ele honrava ao Senhor com aquele. Quando o anjo chega lá, diz assim: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações, as tuas benfeitorias foram recebidas por Deus, foram aceitas por Deus. Então nem todo tipo de oferta que você faz, se não for para honrar ao Senhor, não tem aceitação. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você honra o Senhor, Ele farta de bem os teus celeiros. Amém. É uma questão de
vivência, é uma questão de relação, é uma questão de relacionamento com o Senhor. Você tem que ter o seu Shabat, o seu descanso, mas na sua relação com Deus, de honra, de prazer, de louvor, de intimidade com Ele, de caminhada, você não precisa ficar contabilizando nada. O Senhor vai lá e lhe abençoa. Ele providenciará os seus celeiros. Ele mandará para você. Fique certo disso, meu irmão. Creia nessa palavra. Seja crente, não seja incrédulo. É a palavra do Senhor, para que você possa frutificar, para que você possa crescer. Pois na verdade, eu queria que você tivesse uma visão de adoração e uma visão de honra ao Senhor. A visão de adoração e de honra. Você não pode adorar a Deus sem honrar ao Senhor. Não há uma desassociação, não há um casamento desfeito, não existe. Há de fato uma aliança. Honrar ao Senhor implica juntamente louvar o nome dEle, adorar o nome dEle, exaltar a Ele, porque Ele é assim. Quando Moisés, ele está lá vendo as pragas consumindo lá em Israel, e toda hora o faraó fala assim: pode ir, depois não vai. Agora pode ir, se fizer vai, depois não vai. Aí ele fala assim: tudo bem. E faraó ainda tinha um problema, ele dizia assim: Moisés, ora por mim, viu? Está lá. Ele disse assim: ora por mim. Ele pediu oração. Ele tinha lá os deuses dele, mas ele pediu oração. E quando Moisés falou assim: deixa meu povo ir para adorar. É tanto Moisés tem uma hora que ele fala assim: a gente precisa andar 3 dias para sacrificar para Deus, porque senão o faraó vem tirar a onda, vem perturbar aqui. Não tinha jeito, ele ficava ali. Porque faraó, ele é uma espécie do diabo. Ele é uma espécie de demônio, ele é uma espécie de Satanás. Só que quando chega o tempo de ir embora, faraó querendo ali se livrar de algumas coisas, Moisés disse: não, tudo que é nosso aqui vai. E não só isso, levou um montão de riquezas do Egito e seguiu em frente. Mas serviu, honrando ao Senhor, louvando o nome dEle e atribuindo graças e glórias e levando as riquezas, porque o Senhor cuida. Por isso, amados, o que de fato nos leva a estar no local de Jesus, servindo a Ele, é honrando ao Senhor. Por isso, para Deus, nós deveremos nos colocar na posição que Ele pediu. Na verdade, Deus não pede, Deus exige. Deus nunca chega: por favor, meu filho, será que você pode? Ele já sabe, ele fala assim: eu quero isso, faça isso. Você se lembra que o Senhor, eu quero ler um texto. Subiu aqui a voz. Abra Malaquias 1. Versículo 6 diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para os sacrificados, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentam ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com
tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis em vão, debalde, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. E aqui a gente meditando sobre isso, eu falei hoje de manhã, porque aqui ele diz que as pessoas estavam levando um animal cego para sacrificar. Acontece que a lei ela exigia que o animal morto ele era totalmente queimado, ele virava um churrascão. Então eu pergunto, para sacrificar um animal, que diferença fazia por ser cego ou enxergasse? Não ia morrer mesmo? E depois que morresse não ia perder a visão? Então eu não estou sacrificando um animal e derramando sangue sobre o altar e não estou colocando ali? Mas acontece que o coração do homem, naquela questão das divindades entre Deus e Mamon, ele fala assim: não, o bom eu posso vender, eu posso trocar, eu posso ganhar uma grana com ele. E essa aqui, eu estou também junto com o povo, estou trazendo o animal e estou sacrificando ao Senhor. E todos dizem, ele também sacrifica. Acontece que o Senhor disse que era debalde, era em vão. Ele disse assim: tomara que houvesse entre vocês alguém que fechasse o templo, que não entrasse, porque eu não recebo, não aceitarei a oferta da vossa mão. O que é isso? Honra com as primícias. Honrar a Deus com o que você tem, as primícias. Irmãos, isso não é campanha financeira que eu estou fazendo, não. Isso é para a sua vida. Amém? Amém. Isso é para a sua vida. Se for campanha financeira, pode tirar isso do seu coração, porque eu não estou fazendo campanha financeira. Isso é para a sua vida, para você pensar no seu dia a dia, para você honrar na casa do Senhor, mas honrar na sua casa, para você honrar no seu trabalho, para você honrar nas ruas. Honra ao Senhor não se dá no local, honra ao Senhor se dá em todo lugar, inclusive quando ninguém está ali vendo. Isso é honra ao Senhor. As primícias, se são do Senhor, são do Senhor. E se você crê, Ele encherá os seus celeiros. Aleluia. Você não temerá sequidão, você não temerá tempo de sol quente, você não temerá enchentes, você não temerá as pragas, porque você tem o sangue de Cristo nos umbrais da porta do seu coração. A diferença é essa. Por isso, você pode ter o seu coração totalmente voltado para o Senhor. Eu lembrei que lá na casa de Simão, em Marcos 14, versículo 3, Jesus entra na casa de Simão e ele está ali reunido, e entra uma mulher, ela pega um vaso de alabastro, ela abre e derrama todo nos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e tinha um montão de gente observando, porque diz que valia cerca de 300 denários, era muito caro, e todos observando e condenando, porque era muito dinheiro. Judas mesmo é um deles, se levanta, ninguém fala nada. O que foi que aconteceu ali? Derramar um perfume caríssimo, que era um ano de trabalho. É a mesma coisa que você trazer um buquê de flores naturais gigantes e então botar aqui todo na igreja e falar: isso aqui é para o Senhor. E no outro dia da música tem que recolher tudo e jogar e falar assim: quanto dinheiro perdido. Foi exatamente isso que fizeram lá. E Jesus falou assim: pode deixar, os pobres vocês vão ter todo dia, mas ela nem sempre vai me ter. Ela está fazendo isso, ela está me honrando. E Jesus aceita a oferta daquela mulher. Mas eu queria dizer a você o seguinte: eu não queria estar lá, irmãos. É provável que é provável, certeza, eu estaria censurando também. Da mesma forma, esse vaso, esse perfume, talvez você não, mas eu estaria lá, censurando. Que desperdício. Porque nós somos assim. Nós olhamos muito para as outras coisas. Que desperdício. Para você não. Aquela coisa ali. Então, essa é a situação. Nós precisamos trazer a honra para o centro da adoração
ao Senhor. 1 Samuel 2,30 diz assim: eu honro aos que me honram e desprezo. Eu honro aos que me honram e desprezo aos que desprezam. Se você honrar o Senhor, Ele vai honrar a sua vida. Se você crê nisso, Ele vai fazer isso. Na verdade, aquela mulher, ela atraiu honra. Ela atraiu honra e o Senhor a honrou. E a Bíblia diz, ele diz, essa história será contada em todo o mundo. E até hoje está sendo contada aqui, inclusive na Igreja Batista Aldeia. Ela já está na glória, mas eu estou contando a história dela hoje aqui. Mais de 2000 anos. Ela atraiu honra e foi honrada. E hoje está sendo honrada de novo aqui. O que você vai fazer daqui para frente, só Deus sabe você. Mas o Senhor quer que você honre, para que também você entre na história e fale assim: honrava o Senhor. Ele tinha isso, todo o tempo. Não se apresentava ao Senhor de mãos vazias. Ele era uma pessoa que era absolutamente convertido em todas as áreas da sua vida e se levantava para adorar o Senhor. Queridos, falta uma igreja que honre. Se você honrar, você vai contar as bênçãos do Senhor. Aleluia. Vai contar as bênçãos. Glória a Deus. Você vai contar as bênçãos do Senhor. As pessoas vão chegar contando miséria, você fala assim: Deus tem cuidado de mim, irmãos. Deus está cuidando de mim. Deus está me abençoando. Deus está me abençoando, irmão. Amém, irmãos? Amém. Deus vai cuidar de você. Você crê nisso? Amém. Deus vai honrar você. Ele vai lhe abençoar. Honre ao Senhor Deus. A Bíblia diz: toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Todo poder, Aleluia. atribua tudo a Ele. Nós cantamos várias vezes aqui aquela canção lá do Apocalipse que fala isso, honrando ao Senhor em todo o tempo. Eu não sei como está a sua vida, mas é provável que há muito que se consertar também. Mas honre o nome dele. Vamos ficar de pé? Glória a Deus.